Fala pessoal, beleza? Eu sou Lucas Medina, fundador da Flycoders. Semana passada eu recebi uma pergunta na caixinha de perguntas do Instagram, pedindo o seguinte conselho, né? O que você poderia me dizer para começar no meu primeiro estágio, no meu primeiro emprego? Eu não tive tempo para responder, tava bem corrido, mas eu fiquei martelando essa pergunta na minha cabeça. Eu listei alguns pontos, porque são quase 15 anos aí desenvolvendo profissionalmente, né, na programação, e eu aprendi muito, errei muito, e tenho aí alguns conselhos para passar para você que tá iniciando, tá tendo essa primeira oportunidade, tá se sentindo dificuldade no primeiro emprego, tá vendo alguns desafios, e eu quero te passar alguns aprendizados que eu tive com os meus erros, pra você não precisar passar pelos mesmos erros, tá bom? Então, eu coloquei aqui até um Notion pra gente ir conversando aqui e anotando algumas coisas pra ficar mais visível. Então, o título aqui vai ser O que fazer no meu primeiro emprego de programação. O primeiro item que a gente poderia colocar aqui seria: não pergunte tudo, aprenda a pesquisar. Porque assim, vamos refletir. A partir do momento que você está numa empresa com outras pessoas, essas pessoas elas vão ter as suas responsabilidades, vão ter suas tarefas, e elas vão estar ocupadas, né? Elas não vão estar 100% disponíveis para você. Claro, você como um estagiário, você como um júnior, tem o dever completo de ter pessoas para te auxiliar. Esse é uma bênção aí que você tem que ter e exigir, tá? Só que um ponto que é importante, que faz um diferencial seu, é correr atrás das coisas e não ficar usando pessoas de muleta. Ah, tô esperando tal pessoa me ajudar, tô esperando tal pessoa ali me responder. Então, um ponto que seria bem importante é você aprender a pesquisar, usar ali o Stack Overflow, o Google, inteligência artificial, usar ferramentas ali de pesquisa para você aprender ali o que você precisa, para você entender ali alguma coisa que tá difícil. Então, saiba pesquisar, use as ferramentas de pesquisa da internet, até livros, dependendo, pra você sair do outro lado, beleza? Aí o segundo ponto que eu listaria aqui, usar o inglês a seu favor. Por que eu vou falar do inglês? Primeira coisa, existe muito mais material em inglês do que em português. Isso é fato, isso é comprovado, tá? Todas as linguagens, tecnologias, praticamente foram criadas ali por americanos ou por países que usam a língua inglesa, né? Se você for ver, o Java, Python, os JavaScript, todos eles usam ali palavras-chave em inglês. Então, documentações estão em inglês, os fóruns com as pessoas mais ativas estão sendo feitos em inglês, livros mais famosos foram feitos em inglês, né? Por mais que hoje tenham traduções, por mais que a gente tenha internet ali para traduzir, mas se você souber usar o inglês a seu favor, souber pesquisar em inglês, souber ler em inglês, souber usar as documentações originais, tudo isso já te dá um passo a mais ali na frente da concorrência, te dá um destaque ali no seu primeiro trabalho, por conta que você tem um diferencial, você sabe usar o inglês ao seu favor, legal? O terceiro ponto, uma coisa que talvez seja óbvio para alguns e talvez seja não tão óbvio para outros, é o quê? Não ficar assistindo curso ou fazendo projetos de faculdade na hora do trabalho. Por quê? Porque, cara, você está sendo remunerado, por mais que você seja remunerado para aprender, a empresa espera que você esteja aprendendo enquanto você agrega algo para ela, né? Você esteja fazendo ali alguma tela para ela, alguma feature para ela, resolvendo um teste unitário para ela. Se você ficar parado ali, fazendo coisas ao seu favor que não agreguem nada na empresa, você não será bem visto. Então, por mais que você tenha esse conhecimento, que você precisa aprender, que você ainda tem muito ali a que aprender, a estudar e a se desenvolver, a empresa também sabe disso, mas ela espera que você esteja nesse processo enquanto você esteja voltado na sua mente ali, nos seus esforços, para agregar nas entregas dela, beleza? E esse aí eu acho que seria um terceiro ponto bem importante para você ficar esperto. Algumas pessoas, elas não veem com bons olhos, né? Você perder o seu tempo de estágio ali, de primeiro trabalho, enfim, para ficar vendo cursos, né? Acho que seria interessante você sempre estar ali vendo o que agrega na empresa, e não apenas só no seu conhecimento. Aí, em quarto lugar aí que a gente poderia listar, seria o ponto aqui de seja organizado. E aí, nesse seja organizado, a gente tem uma série aqui de dicas práticas que a gente poderia listar, e eu poderia dar ali, depois talvez eu faça um vídeo só para organização, tá bom? Mas um ponto é, você que é novo, está vindo muita informação para você, está vindo muito conhecimento novo, muita demanda, tudo é novo ali, tudo vai vindo ali uma coisa atrás da outra, e você acaba ficando ali com a cabeça muito saturada, né, eu diria. Fica com os pensamentos ali um pouco mais pesados, né, não fica uma fluidez ali tão leve. E a organização, ela ajuda com que você não se perca em meio desse monte de demanda aí que vai chegar, desse monte de conhecimento que vai vir. Por exemplo, eu preciso fazer um botão rodar em tal lugar e depois documentar isso e entregar ali pro PO. Cara, se você não tiver os ícones ali da sua área de trabalho bem definidos, se você não tiver suas anotações bem descritas em um programa, se você não tiver uma pasta onde esteja o seu programa, onde esteja o seu projeto, se você não tiver tudo isso bem definido, bem localizado, bem organizado, se você não tiver uma mesa bem organizada, bem limpa ali, qualquer coisa vai ser distração, qualquer coisa ali vai te atrapalhar, qualquer coisa ali vai poluir mais a sua mente, que já tá difícil dela se concentrar e dela absorver coisas novas, porque quanto mais coisa, mais
mas a mente vai ficando ali mais cansada, né? Então a organização é um facilitador, ela ajuda com que você não fique perdido em meio a tantas coisas, beleza? E aí, em quinto ponto, que eu poderia listar aqui, seja proativo. A proatividade, ela, cara, eu diria que talvez isso aqui fosse o ponto mais importante no meio de todos que eu vou falar hoje, tá? Por quê? Porque uma pessoa, ela pode ser até um desenvolvedor ruim, porque ele é um júnior, porque ele é um estagiário, pode ser até uma pessoa ali que erra muito, só que se a empresa, seus líderes, seus gestores, veem a pessoa sempre ali, disposta, atenta, questionadora, ela está lá o tempo todo visível, sempre com humildade, com o peito aberto ali para aprender, para somar na empresa, a empresa não demite um profissional assim. Então, mais que hard skills, que são ali saber um HTML, um CSS, um JavaScript, um Git, o algoritmo, essa soft skill, ela sempre está acima. Por quê? Porque é uma pessoa que sabe tudo, de técnico, de linguagem, mas ela não está nem aí para a empresa, não está com uma postura ali relevante no meio do time, não está ali para somar em meio à equipe, essa pessoa ela não é valiosa para a empresa, porque esse lado de soft, ele não puxa o hard, né? Aí as tecnologias ficam de lado, acaba ficando tudo menor escala ali que poderia ser aflorado. Então a pessoa, principalmente um estagiário, ou um júnior, ou um iniciante, que esteja querendo crescer, que esteja querendo, tem medo de ser demitido e quer sempre ser bem-visto, quer ser visto dentro do time, ele precisa ser proativo, ele precisa perguntar, precisa olhar pro lado, pro líder, para um sênior, falar, tem como eu te ajudar com alguma coisa? Posso te ajudar com algo? O que você está fazendo? Que legal, isso aí é com isso e com isso. Eu poderia usar isso aqui e fazer um exemplo também, se comunicar ali com o meio do time e sempre estar aparecendo para as pessoas de uma forma que elas enxerguem que você tem vontade. A palavra é isso, mostre que você tem vontade, que você tem essa gana aí de crescer, beleza? E em sexto ponto, eu diria, não tenha medo de errar, mas não repita erros. Então assim, errar todo mundo erra. Eu que sou sênior, que tô quase há 15 anos no mercado, eu erro muito. Pessoa que tá no meio da carreira vai errar, e principalmente a pessoa que conhece pouco, ela vai errar também, não tem como. Mas duas coisas na verdade no meio desse ponto. Não repita erros e não deixe de fazer por medo de errar. Errar é normal, você tá no cargo certo pra errar, você tem todo o respaldo ali de errar. Só que assim, a partir do momento que você fez algo, errou, aprenda com esse erro. Anota, ouça o líder, ouça o feedback, entenda o que você errou, como não errar mais. E a partir disso, você vai se tornando um profissional melhor. Não considere um erro. A partir do momento que esse erro aconteceu e uma pessoa te falou, você errou, não faça isso, faça de outra forma, me ouça. A partir do momento que você repete o erro, mostra que você não está valorizando aquele aprendizado que a pessoa te passou, aquele conselho que a pessoa te passou. Isso aí pode te prejudicar lá pra frente, a pessoa pode te ver também com maus olhos ali, por você não ter ouvido ela, beleza? E em sétimo lugar, e talvez um ponto que eu não listaria um ano atrás, tá? Mas hoje eu listo e acho que os tempos mudaram e esse ponto é essencial. Use a inteligência artificial a seu favor. Cara, na minha época eu precisava abrir o livro no meio do trabalho para ler alguma coisa. Nem todos os pontos, nem todas as tecnologias tinham ali documentações, boas documentações, bem explicativas. Algumas coisas eram bem difíceis. Sempre tive que pesquisar no Google, em fóruns. E só que hoje a inteligência artificial ela veio para somar. E aí depois talvez eu faça um outro vídeo também abordando mais a fundo a inteligência artificial, que existem pontos positivos e negativos de usar a inteligência artificial. O negativo que eu poderia listar aqui de forma mais rápida e menos detalhista, é que você pode não se aprofundar, você pode não aprender, por conta que você está usando a inteligência artificial como uma muleta. Você está trazendo o resultado que ela te traz, aí você copia e cola. Isso acaba atrapalhando, porque você não vai aprender o que ele fez, por que ele fez, como ele fez. Você só vai estar pegando o resultado e vai estar colocando ali para entregar alguma coisa. Ótimo, entregou, muito bom. Mas se aí der algum erro, der algum bug, um líder questionar por que você adotou essa estratégia, você não vai saber responder. Então, use a inteligência artificial com parcimônia e também com a sua inteligência, com a sua atenção. Por exemplo, você fez um método de uma feature que precisava entregar. E você não sentiu tanta segurança nesse método, como foi desenvolvido, se você usou as melhores ferramentas, se ele poderia ser melhorado. Você pode usar a inteligência artificial ao seu favor nesse caso. Você pode usar o ChatGPT, o Copilot ali que normalmente tem nas empresas, por conta da Microsoft, as empresas terem licenças Microsoft. Você digita lá no campinho de texto, revise o meu método e me dê sugestões de melhorias. O que eu posso fazer para ser melhor? O meu método está suscetível a erros? É suscetível a bugs? Tudo isso você pode fazer como se fosse um code review ali de um líder, de um sênior, para você não precisar ficar chamando as pessoas que estão ocupadas ali e já ter um assistente ali seu que vai te responder ali com muita didática, com muito conhecimento, e você pode ir fazendo perguntas e conversando e entendendo as coisas que você fez. Ou até para começar, fala assim, eu tenho tal task para fazer. Eu pensei em usar isso, isso e isso.
Está correto? Eu posso começar dessa forma? Existe uma outra forma que eu pudesse começar que fosse melhor, mais inteligente? Então a inteligência artificial, ela pode te auxiliar dessas formas e pode te tornar o seu caminho ali muito mais fácil do que foi o meu, que, cara, eu ralei, viu? Em 8º lugar, agora eu vou dar um conselho ali mais hard skill do que comportamental. Seria o quê? O código deve contar uma história. Aí você, como assim o código deve contar uma história? Exatamente isso. O código, ele tem que ser como se fosse uma redação de texto do Enem. Tem que contar ali como se fosse uma história de um livro para criança. Por quê? E como, né? Primeiro, por quê? Porque uma pessoa um dia vai olhar o seu código e ela tem que ler o seu código e ela tem que entender o seu código. Ela não tem que levantar toda a máquina lá, todo o projeto, debugar, colocar um monte de breakpoint para entender o básico ali do que o seu código está fazendo. O código, ele tem que ser autoexplicativo, ele tem que ser uma narração do que está acontecendo no seu algoritmo. Por exemplo, as variáveis têm que ter palavras ali não genéricas, com palavras de fato, com substantivos. Os métodos, eles têm que ser verbos, eles têm que o que eles estão fazendo, com o que eles estão fazendo. As classes têm que ter nomes, não pode ser tipo data, process, umas coisas genéricas que a pessoa não vão entender. O código, quando você lê, você que é leigo, você tem que falar, caramba, esse código aqui é de um sênior e tá super simples e dá pra eu entender e eu nem precisei debugar. Então é pra isso que o código deve contar uma história. E assim, quando você fizer uma entrega, você tiver um code review, o seu líder, o sênior que for fazer essa revisão de código, ele vai entender exatamente o que você fez, ele vai olhar com bons olhos. Ele não vai falar assim, mas por que você tá usando essa variável com um nome tão estranho, com um nome tão curto? Por que não usa assim? Por que usa assim? Aí ele vai ter todo o respaldo pra entender o que você fez e pra poder sugerir ali algumas melhorias que o seu código com certeza vai ter. E em penúltimo, eu diria, um ponto super importante que eu vejo algumas pessoas não realizando, eu já deixei de fazer, eu vejo pessoas deixando de fazer e pega mal. Esse ponto pega mal. Anote tudo o que te for passado. Então assim, cara, como você é estagiário, como você é júnior, as pessoas elas vão começar a te passar tarefas, ali instruções mastigadas. Elas não vão te passar alguma coisa muito difícil ou muito complexa, ou que exige muita coisa, sem te dar essa bagagem ali antes de você começar. E quando essa pessoa usa o tempo dela com calma, com paciência, com didática, para te passar tudo, essas coisas você não pode perder. E como é no começo, e eu já falei, o cérebro, ele está atolado de informação, de coisas novas, é difícil de absorver tudo. Então, a sua obrigação, naquele momento que está sendo passado algo para você, é de anotar. Anota tudo, vai anotando cada passo, anotem ali baby steps, o que eu tenho que fazer, 2, o que eu tenho que fazer, o que eu não posso fazer, quais são os sites, me passa os sites. Uma dica prática ali que eu posso te dar, uso o OneNote da Microsoft, normalmente nos trabalhos tem esse OneNote, ou o Google Keep, ou alguma ferramenta ali de notas, mais básica que seja, não tem problema, mas que não seja perdido no meio das reuniões. Você tem um caderninho ali para quando tiver reunião presencial, anota tudo, anota os links, anota os usuários, as senhas, os acessos, favoritos, deixa tudo anotado, porque quando você pede uma repetição da pessoa, isso não pega bem. A pessoa vai falar, mas eu já te passei, mas isso eu já te falei, mas isso aí já foi falado porque você não anotou. E isso aí é chato pra caramba, não cometa esse erro que eu já cometi muito, tá bom? E por último, e talvez aí um dos pontos mais polêmicos na área da programação, e não só para quem tá começando, se atente a prazos. Então é aquele ponto, né? Quando uma tarefa nos é passada, normalmente, ela é passada com um questionamento. Quanto tempo você vai demorar para nos entregar? Se essa pergunta te for feita, cara, nunca, de forma alguma, mensure ou estime um prazo que você não tenha ciência, que você não tenha certeza, ou abaixo do que você acha que você vai entregar. Por exemplo, eu tenho que fazer uma tela, só que eu não tenho todas as informações da tela ainda, e eu não sei o prazo dela, porque eu preciso de outras informações ali para estimar. Então, eu tenho que falar, eu não consigo estimar com certeza, porque tá faltando essa informação, e a partir disso, eu preciso dessa informação. Caso eu não tenha essa informação, no pior dos cenários, imaginando que pode ser com isso e com aquilo, eu estimo tanto tempo. E quando você estimar esse tanto tempo, estime com gordura, estime que você pode não estar num bom dia performático, estime que você pode cair em algum problema ali que você não sabe resolver, estime o tempo que você vai gastar testando a sua solução, estime que você vai fazer uma revisão com a inteligência artificial, estime que você vai querer melhorar o seu código, deixar ele mais bonito como se fosse uma redação. Tem que estimar tudo, é um pacote. Não se apresse, não se cobre de entregar muita coisa em um tempo muito rápido, porque você está no começo. E a sua qualidade, a sua entrega, ela tem que ter zelo, tem que ter cuidado, porque você está muito suscetível ao erro por conta de não ter uma bagagem, por conta de não ter uma experiência grande. Então, ter cuidado e ter estimativas ali com mais gordura, com um tempo maior,
isso vai te ajudar a errar menos e não criar expectativas das outras partes de que você prometeu que vai entregar em um tanto tempo, sendo que você sempre vai estar errando essa estimativa, e a pessoa vai falar, pra que eu vou pedir estimativa dela, como eu vou contar com a entrega dela, se ela nunca acerta, se ela sempre está errando, se ela sempre está prometendo algo que ela não consegue cumprir. Então, basicamente, essas seriam minhas 10 dicas que eu mapeei aqui como mais importantes para você começar nos seus primeiros trabalhos, estágios, e não errar da forma que eu errei, e ter ali um certo destaque, ter diferenciais que eu vejo muitas pessoas chegando e não tendo, beleza? Comenta aí o que você gostaria de ver, quais tipos de conteúdo te agrada, vê outros pontos importantes que você gostaria de passar para outras pessoas, e se você não é inscrito, se inscreva aí também, para não perder mais vídeos como esse, beleza? Tamo junto demais, pessoal, valeu!